Olá, meu querido aluno, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre dolo. Topa estudar dolo comigo? Então vamos lá, vou falar tudo sobre dolo. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público pela UERJ e dou aula de Direito Penal há mais de 20 anos. Pretendo, com este canal, ajudar você a passar no concurso público de seu sonho. Então vamos lá. O que é o dolo? O dolo é a soma de dois elementos. Nunca se esqueçam disso. Dolo é a soma da consciência e vontade. Esses são os dois elementos que integram o dolo. Então pode-se dizer que dolo é a consciência e a vontade de realizar a figura típica. Ou dolo é a consciência e vontade de realizar todos os elementos objetivos do tipo penal. Então vejam que isso aqui é um elemento intelectual. Isso aqui, vontade, é um elemento volitivo. Sem consciência e sem vontade, não há como visualizar a presença do dolo. E observe que o dolo ele é um elemento implícito do tipo penal. Ele não está expresso no tipo penal. Então, se a gente analisar o artigo 121, o tipo penal diz assim, matar alguém. Vejam que o tipo penal do 121 e todo tipo penal previsto na parte especial e na legislação extravagante, não faz menção ao dolo. Por quê? Porque o crime doloso é a regra. Então se diz que o legislador adotou a seguinte técnica legislativa. Ele descreve o crime doloso, essa é a regra, e como o crime doloso é a regra, ele não precisa especificar que o crime é doloso, matar dolosamente alguém. O dolo ele está implícito ao tipo penal. Então, quando o legislador descreve matar alguém, você pode tranquilamente ler matar dolosamente alguém. Subtrair coisa alheia móvel dolosamente. Então, o dolo é um elemento que está implícito ao tipo penal. Porque isso foi uma técnica legislativa. O legislador resolveu adotar essa técnica legislativa. O legislador pensou o seguinte: vou descrever os crimes. Os crimes descritos, em regra, eles são descritos na modalidade dolosa e, excepcionalmente, eu vou descrever um crime na modalidade culposa. Como a culpa é exceção, eu tenho que fazer a previsão expressa quando eu estiver me referindo à exceção. Daí que o Código Penal, no artigo 121, parágrafo 3º, diz se o homicídio é culposo. No 129 diz, se a lesão corporal é culposa. Então, na culpa, o legislador tem que se referir expressamente à culpa, porque a culpa é exceção, é uma modalidade excepcional do crime. A regra é o dolo, daí se dizer que o dolo é um elemento implícito do tipo penal. E o dolo, então, é a soma desses dois elementos, matar alguém com consciência e com vontade, ou seja, se A atira e mata B, para A responder por homicídio doloso, ele precisa ter consciência de que está atirando em B e ele precisa ter vontade de matar B. Sem consciência e sem vontade não existe dolo. E se existir somente um dos elementos, ou seja, somente consciência ou somente vontade, não existirá o dolo. Para existir o dolo tem que existir a soma desses dois elementos. Consciência e vontade. Se faltar a consciência, nós vamos cair no erro de tipo, aquele erro que incide sobre elementares, circunstâncias ou pressupostos fáticos de uma causa de justificação. Então tem que ter consciência e vontade de realizar a figura típica ou de realizar todos os elementos objetivos do tipo penal. Isso é o dolo. O dolo ele pode ser, gente, ele pode ser direto e ele pode ser indireto. Direto quando a vontade do agente se dirige a certo e determinado resultado. Exemplo de dolo direto. A atira em B com a vontade de matar B. Exemplo, agora outro tipo de dolo é o dolo indireto, quando a vontade do agente não se dirige a certo e determinado resultado. Vejam, aqui nós podemos ter o que se chama de dolo eventual, e também podemos ter a possibilidade de dolo alternativo.
Quando que ocorre o dolo alternativo? A atira em B com a vontade de matar B ou de lesar B. Então aqui ele tem um dolo alternativo, tanto faz matar quanto causar lesões corporais em B. O dolo eventual é aquele em que o agente não deseja diretamente a produção do resultado, mas ele realiza uma conduta capaz de produzir o resultado e assume o risco da ocorrência do resultado. Então ele assume o risco da ocorrência do resultado e para ele tanto faz que o resultado ocorra ou não, embora ele não deseje diretamente de forma determinada o resultado, ele assume o risco da ocorrência do resultado. Então vamos imaginar que A quer matar B, B está conversando com X, estão muito próximos, B e X. A quer matar B, ele age com dolo direto em relação a B. Mas ele sabe que se ele atirar em B, por X estar muito próximo, ele pode acabar acertando X. Ele não quer matar X, mas ele visualiza a possibilidade. Ele diz, se eu atirar em B, X está muito perto de B, pode ser que eu venha a atirar e matar X. Então vejam que aqui ele assume o risco da ocorrência do resultado. Neste caso aqui, abre-se uma alternativa para A, porque ele pode desistir de atirar em B neste momento. Ele pode dizer, não, eu quero matar somente B, B está muito próximo de X, eu não quero matar X, então eu não vou realizar a conduta de atirar em B, porque eu posso acertar X. Então vejam que ele pode desistir de atirar em B, porque B está muito próximo de X. Agora ele tem uma outra alternativa. Não, eu quero matar B. Mas se eu acertar em X, dane-se X. Tanto faz. Eu não quero matar X, mas se eu acertar X, tanto faz. Isso é um exemplo clássico de dolo eventual, que é uma modalidade de dolo indireto. Agora observe o seguinte. Para o sujeito responder por um crime doloso, ele tem que realizar uma conduta capaz de produzir o resultado desejado. Então vejam que quando A atira em B, ele realiza uma conduta capaz de produzir o resultado desejado, ou seja, ele dá um tiro em B. Então, ele tem que realizar uma conduta capaz de produzir o resultado desejado. E a vontade dele deve ser incondicionada, ele já deve ter decidido com ele, eu, A, quero matar B. Então, a vontade do agente, ela deve materializar uma conduta capaz de produzir o resultado desejado. E, além disso, a vontade deve ser incondicionada, ou seja, já deve existir uma decisão no sentido de praticar a conduta. Isso é importantíssimo para a gente entender. O dolo, na estrutura do crime, nós temos o seguinte cenário. Nós temos crime como um fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. No fato típico nós temos conduta, resultado, nexo de causalidade para os crimes materiais e tipicidade. O dolo está aqui. A conduta ou é dolosa ou ela é culposa. Então o dolo é analisado na conduta e analisa-se o dolo a partir da existência desses dois elementos, consciência e vontade. A culpa tem outros elementos. A culpa tem a violação de um dever objetivo de cuidado, mais a previsibilidade objetiva do resultado danoso. Na culpa ocorre uma violação de um dever objetivo de cuidado, que se dá através da imprudência, negligência ou imperícia. Imprudência, prática de um fato perigoso, conduta comissiva. Negligência, ausência de precaução ou indiferença em relação ao ato realizado, uma conduta omissiva. E a imperícia, que está relacionada a deveres de profissão. Então, enquanto que a culpa é a soma de dois elementos, violação de um dever objetivo de cuidado, mais previsibilidade objetiva do resultado danoso, o dolo é a soma de dois elementos diferentes, é a soma de consciência e vontade. Lembre-se, consciência mais vontade. Isso se materializa numa conduta capaz de produzir o resultado desejado e, além disso,
a decisão já tem que ser incondicionada, ele tem que estar decidido a praticar aquela conduta criminosa. Uma outra coisa importante também, eu estou dizendo que o dolo é analisado dentro do fato típico de forma mais específica dentro da conduta. O dolo, ele tem que estar presente no momento da conduta. É no momento da conduta que o agente pratica a conduta, é que tem que estar existente o dolo. Então vejam, o sujeito realizou a conduta. No momento que ele realizou a conduta, o dolo deve estar presente. Agora, esse dolo, ele não precisa se estender até o momento do resultado. Pode ser que no momento do resultado já não exista dolo. Mas se ele estiver presente no momento da conduta, há sim crime doloso. Então é importante que exista dolo no momento da conduta. Não precisa deste dolo se estender até o momento do resultado. Pode se estender e pode não se estender. Se não existir dolo no momento da conduta e o dolo só vier a aparecer no momento do resultado, não existe crime doloso. Porque para existir crime doloso, tem que existir dolo no momento da conduta. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Gostando deste vídeo, vislumbre a possibilidade de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar com os amigos para que este vídeo chegue cada vez mais a mais pessoas. Fique com Deus e em paz.